Fala turma, tudo certo com vocês? Thiago Serafim falando aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou fazer um vídeo de react. É o primeiro vídeo de react aqui do canal e na verdade esse vídeo ele veio em decorrência não de alguns pedidos, mas de algumas conversas que eu tive nas últimas semanas e nos últimos dias sobre o retorno do atacante Pedro aos gramados. Primeiramente, quero trazer aqui algumas notícias e alguns vídeos que inclusive já postei lá atrás no clube do LCA sobre o atacante Pedro e o seu processo de reabilitação. E esse vídeo, ele é mais para a gente entender de fato o que a gente espera de um atleta no retorno ao esporte e se o Pedro de fato voltou muito cedo. Novamente, é um vídeo para eu trazer algumas notícias, não é um vídeo sensacionalista, não é um vídeo para eu criticar um profissional ou outro. Não. É um vídeo para eu trazer algumas evidências científicas e debater em cima disso também aquilo que eu costumo aplicar com os meus atletas, sejam atletas amadores, profissionais, atletas de consultório ou atletas de consultoria online. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, primeiramente, eu sempre esqueço de pedir. Cara, primeiramente, se você está vendo esse vídeo, deixa o like, e compartilha com alguém que você acha que esse conteúdo faz sentido. Estou aqui alguns dias depois gravando justamente porque não vivo do YouTube, não tenho nenhuma monetização ainda aqui com o canal. E o seu like, o seu compartilhamento, você ativar o famoso sininho para saber quando tem vídeo novo no canal, isso me motiva a fazer mais conteúdos como esse. Vou compartilhar minha tela aqui ó, com vocês. Deixa eu achar aqui o momento de compartilhar. E vocês vão provavelmente agora me ver numa tela pequena. Tela pequena e uma notícia aqui. Esse é o portal do GE, do Globoesporte.com. E o que a gente tem aqui? Ó? Bom, essa é uma notícia que saiu aqui na data de 9 de abril, um pouco antes do retorno do Pedro. Foi quando ele foi relacionado para o primeiro jogo contra o Córdoba da Argentina. E a pergunta, aliás, a matéria já traz uma pergunta, né? A recuperação do Pedro foi rápida? Compare os tempos de lesões por Flamengo e Fluminense. Bom, essa é a segunda lesão de ligamento cruzado do Pedro. E a primeira dele foi em 2018, quando jogava pelo Fluminense. E aí a matéria traz aqui uma espécie de comparação entre os dois períodos de reabilitação. Vou ler um pouco aqui com vocês e aí vou debater em cima disso. O martelo só será batido na representação dos jogadores para a concentração nessa quarta-feira no Ninho do Urubu, mas nos corredores do CT, a volta de Pedro já é tratada como certa no jogo desta noite contra o Central Córdoba. Então, aquilo que eu citei, a partir do momento que o Pedro foi relacionado, essa matéria ela foi para o ar. Sem jogar desde o dia 1º de setembro, o camisa 9 rubro-negro treinou normalmente com o grupo na última terça-feira e deve ficar como opção no banco de reservas nessa quarta. Se entrar no jogo, Pedro voltará a jogar 6 meses e 27 dias depois da cirurgia e terá antecipado em aproximadamente um mês a previsão de retorno, que era em maio. Realmente é um retorno rápido, um retorno abaixo de 7 meses. De fato, ele entrou nesse jogo, jogou, se não me engano, um pouco mais de 20 minutos. O Flamengo perdeu. Eu não vi o jogo, não vou saber dizer como foi a atuação dele, mas ele jogou depois de 6 meses e 27 dias. Mas seria a recuperação muito rápida, já que a recuperação do LCA é considerada uma das lesões mais graves no futebol? O GE comparou os tempos de recuperação do atacante nas duas cirurgias de joelho. O direito pelo Fluminense em 2018 e o esquerdo pelo Flamengo em 2024. Então são dois momentos, são 6 anos de diferença. Se fosse um período um pouco mais próximo, provavelmente a grande culpa seria desse retorno um pouco mais precoce. Mas a gente está falando de 6 anos de diferença, já passou muita coisa por aí. E aqui tem as datas, né, da lesão e da cirurgia.
Lesão do Fluminense 27 de agosto de 2018, e a cirurgia, aliás, 25 de agosto, e a cirurgia 27 dias depois, quase um mês depois. Ele foi reintegrado com a equipe 6 meses e 9 dias depois da cirurgia, e voltou a jogar depois de 18 dias. Então, um pouco menos de 3 semanas de período de treino com a equipe. Pelo Flamengo, a gente teve a lesão em 4 de setembro de 2024. Na verdade, a lesão foi um treino da seleção brasileira, o que não é muito comum a gente ter lesões de LCA em treinos. A cirurgia foi dia 13, 9 dias depois da cirurgia, um período bem mais rápido. E a reintegração foi 6 meses e 18 dias. 9 dias depois, ele estava relacionado, que foi nesse jogo contra o Central Córdoba. Então, da cirurgia ao primeiro jogo, coincidentemente, a eventual volta do Pedro nessa quarta-feira seria o mesmo prazo da primeira ruptura. A maior diferença na comparação é o tempo levado antes da cirurgia. Então, o período entre a lesão e a cirurgia. A explicação é que em 2018 o atacante teve também uma lesão de menisco, o que fez com que o joelho ficasse muito inchado, e isso atrasou tanto o exame de imagem quanto a operação. Mas assim, para falar a verdade, 3 semanas é um período muito bom para fazer cirurgia, tá? Às vezes a gente vê alguns atletas fazendo cirurgia muito cedo, e já peguei esse tipo de caso em clube, onde a média às vezes é de 7 a 10 dias, e às vezes a gente sofre um pouquinho no início do pós-operatório. Em pacientes de clínica, a gente tem um atraso um pouco maior, o que de certa forma é bom, porque a gente consegue deixar esse cara o mais apto para a cirurgia. E o que é estar apto? É ter uma boa capacidade de ativação muscular, é ter uma boa amplitude de movimento, tanto em extensão quanto flexão, e ter ausência de edema. Então, se ele cumpre esses 3 critérios, esse cara está numa boa condição para ir para a cirurgia. Tem um paciente mais recente que foi com 1 semana para a cirurgia, se apressou por um contexto de que queria acelerar algumas coisas na rotina dele, e agora está sofrendo no pós-operatório. Por quê? Porque não chegou pronto para a cirurgia. No clube, por exemplo, mesmo que a cirurgia fique em um prazo mais apertado, às vezes 7, 10 dias, a gente tem uma intensificação muito maior desse pré-operatório. Esse atleta está tratando 2 períodos para ir para a cirurgia. A gente consegue já deixar ele o mais apto possível para operar. Diferente do que a gente vê no contexto clínico, que às vezes o paciente não vem com uma frequência tão alta. A lesão do ano passado não afetou o menisco, o joelho do Pedro praticamente não inchou. Isso realmente dá bastante diferença, tá? Não só no contexto de inchaço, de edema, mas bloqueio articular, e sem falar que o início do pós-operatório ele é muito mais facilitado quando a gente não tem uma sutura de menisco associado. Então, com isso, os exames foram feitos no mesmo dia. Ele pôde começar a fisioterapia mais rápido, pois não tinha restrição de fazer o arco do movimento. Na verdade, a fisioterapia vai começar no mesmo período, né? Ele provavelmente só não ficou forçando muito a amplitude de movimento. A fisioterapia ela é essencial no pré-operatório e no pós-operatório, independente do nível da lesão. O Flamengo considera que o atacante cumpriu todas as etapas da recuperação e, por isso, já liberou o atleta para o técnico Felipe Luiz. As 2 cirurgias foram feitas pelo mesmo médico, Luiz Antônio Vieira. Aqui retrata uma certa confiança do atleta, né? Que também acompanhou o Pedro em ambos os períodos pós-operatório. Quando o atacante voltou em 2019, no Fluminense, os 5 primeiros jogos foram entrando no segundo tempo. Ele marcou 2 gols. A primeira vez como titular foi na 7ª partida, 7 meses e 28 dias da operação. Ainda é bastante cedo. E esse é o retorno ao esporte, pensando em um atleta. Ele não vai voltar como titular jogando 90 minutos. Precisa ocorrer isso de maneira gradual. E aqui uma outra matéria do GE, onde traz um pouco mais a opinião médica desse médico que eu citei agora sobre a recuperação do Pedro. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Vou tomar um café aqui. O título da matéria é Médico se surpreende com indicador de força na recuperação de Pedro e cita, né, entre aspas, raríssimo.
Luiz Antônio Vieira, o médico, cita um novo estudo científico e garante que o atacante está pronto para jogar. Essa reportagem do Thiago Lima, também na mesma data. Chegou o tão esperado dia pela torcida do Flamengo de matar a saudade do peso. Nessa quarta-feira, o atacante volta a ser relacionado e deve ser opção no banco contra o Central Córdoba da Argentina. O médico que operou o jogador, Luiz Antônio Vieira, em contato com o GE, rasgou elogios à recuperação do camisa 9 e vê que ele está pronto para jogar. Aqui agora palavras do médico, tá? O Pedro é um atleta super dedicado e já tinha a experiência do outro joelho, né? Ele não teve muita dor desde o início e é fundamental para a gente conseguir controlar a dor para poder reabilitar. Ele seguiu direitinho o protocolo de reabilitação, sem querer ultrapassar nem ficar atrás da média. Aqui, na verdade, ele foi, em questão de tempo, muito acima da média. Inclusive nos períodos que ele voltou a fazer atividades de campo. Fazia fisioterapia não só com o fisioterapeuta do Flamengo, mas também com o fisioterapeuta particular dele. Isso aqui é interessante, tá? A gente vê esse movimento cada vez mais comum de atletas de alto nível tendo profissionais ao seu redor de maneira particular. Então, só o clube. Antes, isso já ocorria, mas com uma frequência menor e com uma menor visibilidade. Era meio velado isso, você não podia meio que falar. Não tinha muito esse contato, essa comunicação entre o físico particular, entre o preparador físico particular e os profissionais do clube. Hoje em dia isso já há uma interação um pouco maior. E a gente vê que os principais atletas têm isso. Pode ser uma correlação e causa nessas variáveis. Então eu conseguia fazer um trabalho intenso de manhã e depois de tarde, e foi seguindo todas as orientações. Depois que recuperou a mobilidade, ele foi melhorando a força, começou a trotar, fazer exercício de equilíbrio, exercício de campo, depois com bola. Isso, né, o programa de reabilitação, como ele é feito. Então, interessante ver o trabalho da fisioterapia sendo valorizado. Às vezes a gente critica, né, os profissionais porque voltou muito cedo, porque o atleta... a gente acha que no nosso contexto o atleta não deveria ter retornado, mas cara, vamos valorizar um pouquinho o trabalho do Departamento de Saúde do Flamengo. Olha só, os caras estão voltando ao atleta com menos de 7 meses. Eu não lembro no futebol brasileiro, nos últimos anos, quando que um atleta voltou com menos de 7 meses. A gente tem aí no início da década de 2000 os protocolos acelerados, a escola italiana de reabilitação de LCA, muito famosa por isso. A gente teve casos como Roberto Baggio, voltando com 3 meses. Ano passado, 2023, um atleta brasileiro da Fiorentina, voltando antes dos 6 meses. A gente tem isso muito na escola italiana. Aqui no Brasil, não lembro disso ocorrer recentemente. Eu espero que dê certo. Pedro volta a ser relacionado cerca de um mês antes da previsão inicial, que era maio. E, coincidentemente, com o mesmo prazo de retorno que teve na época do Fluminense. Isso aqui já estava em outra matéria. Apesar dessa lesão poder levar até 9 meses de recuperação, o médico citou um novo estudo científico que minimiza a questão de tempo e foca nos parâmetros clínicos do jogador no tratamento. Isso aqui é um negócio que eu bato muito na tecla. Cara, não adianta eu fazer a cirurgia e eu ficar esperando 9 meses parado só a teu critério tempo. Não, cara, não adianta. Você tem que ter os critérios físicos. Entrei, não diria uma conversa, eu tenho um podcast antigo que eu parei de gravar com o Felipe Meira, que foi fisioterapeuta do Grêmio. Hoje ele está no Red Bull Bragantino. E, se não me engano, ele coordena o departamento de saúde por lá. E a gente estava falando sobre o retorno ao esporte e o tempo, né? Isso, inclusive, já falei em outros podcasts do Clube do LCA. Cara, o tempo, esses cortes trimestrais, 3, 6, 9, 12 meses, são cortes transversais de períodos de avaliação. É assim que os estudos fazem acompanhamento. Eles determinam um período para avaliar e avaliam naquele período. Então, não quer dizer que com 8 meses e 27 dias
eu não posso voltar, mas com 9 meses e um dia eu posso voltar. Só virou o final de semana, agora segunda-feira pode voltar, mas até sexta você não podia. Por quê? Porque eu não tinha ultrapassado a barreira dos 9 meses. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não adianta eu ultrapassar a barreira dos 9, 10 meses e não ter um bom processo de retorno ao esporte feito, não fazer bem as atividades de campo, não ter uma exposição gradual ao caos, não fazer treinamentos com a equipe e voltar ao esporte só por conta do tempo. Não adianta. Eu prefiro um tempo menor, mas cumprir todos os critérios. E essa é uma discussão que ela é muito válida. E esse artigo que ele cita é um artigo que está no episódio, acho que 3 ou 4 do podcast Clube do LCA. Então, tá lá no Spotify, tá também no YouTube. Se vocês tiverem dúvidas de como achar, vão lá na página do Clube do LCA no Instagram que vocês encontram. E aqui ele cita, novamente, né, palavras do médico. Quanto ao tempo de retorno ao esporte, isso é uma coisa meio relativa, porque depende do atleta estar bem, sem dor, ter recuperado a força, estar com equilíbrio bom, confiança. Confiança, isso é importante, tá? A maior parte dos atletas não retornam ao esporte por falta de confiança, por medo de lesionar novamente o joelho, tá? Isso é algo que eu estudo muito no meu doutorado. Estratégias de reduzir isso. Inclusive no Clube Rehab, que é um programa de reabilitação online do Clube do LCA, eu enfatizo bastante isso nos acompanhamentos que faço com os atletas à distância. Isso tudo influi no retorno ao futebol. Tem um artigo que saiu recente de uma clínica de reabilitação no Catar que reabilita atletas da Europa inteira também. Fizeram um estudo com 500 atletas. Na verdade, o tempo não é o único parâmetro para você liberar para o esporte. O parâmetro é muito de força, equilíbrio e de confiança. Existe essa discussão de 7, 8, 9 meses, mas normalmente, a partir dos 6, se o atleta está recuperado, ele pode voltar ao esporte. Ultimamente é bem ousado voltar com 6 meses. Aqui a lesão do Pedro, ligamento cruzado anterior, sem muitos mistérios. O estudo citado pelo médico se chama 9 meses são um período ideal para o retorno ao esporte. Retorno de atletas do sexo masculino ao esporte após a reconstrução do LCA. Esse foi publicado no British Journal Sports Medicine. Tá? Esse é um dos principais jornais de medicina esportiva do mundo. Esse estudo diz que o retorno ao esporte em menos de 9 meses após cirurgia não aumentou o risco de uma nova lesão de LCA ou de joelho desde que os atletas atendessem aos critérios de alta. Concordo. E que as decisões devem se concentrar mais no como o atleta retorna em vez de quando. Concordo também. Os indicadores de força, por exemplo, do Pedro surpreenderam o médico. Vamos ver os indicadores dele. O Pedro, por exemplo, com 4 meses e meio de operado, a diferença de força de um lado para o outro era só de 6%. Um dos parâmetros que a gente tem para voltar ao esporte é quando a diferença de quadríceps está em 20%. Aí eu concordo parcialmente, tá? O que acontece? Você com 4 meses e meio de fato está com um equilíbrio de 94%, né, que a gente diminui essa diferença de 6%, é uma simetria muito boa, realmente. E sendo o Pedro um atleta de clube, eu creio que eles tenham parâmetros basais do Pedro, parâmetros da pré-temporada para saber qual o nível dele de força normal. Porque às vezes eu vejo isso um erro muito comum de indivíduos tratarem só o lado operado e esquecer do lado não operado. E o que acontece? O lado não operado começa a perder força. E aí esse parâmetro de equilíbrio de uma perna com a outra não é tão fidedigno. Eu preciso às vezes saber qual que é o normal para ter cada vez mais esse equilíbrio de forma fidedigna. Realmente esse parâmetro para 4 meses e meio é muito bom. Mas agora um dos parâmetros que a gente tem para voltar ao esporte é a diferença de 20%. Para um atleta de alto rendimento, não é. Para um indivíduo fisicamente ativo, que faz um exercício físico sem alta demanda, até concordo, dá para considerar 20%. Mas para um atleta de alto rendimento, a diferença, na verdade, que a gente espera é de, no máximo, 10%. É raríssimo um paciente com 4 meses e meio chegar a diferença de 6% depois de uma cirurgia dessas. Concordo, pelo período. Ainda mais usando tendão patelar, uma parte da frente do joelho que incomoda mais. Esse tipo de enxerto a gente tem uma dificuldade porque durante a reabilitação provavelmente faz uma tendinopatia ao patelar.
e aí começa a gerar dor na frente do joelho. Então é um pouquinho chato durante a reabilitação, mas tem sido bastante usado em atletas profissionais de futebol. Ou seja, formou uma união aí da excelente reabilitação que ele fez, da dedicação dele, também, lógico, do trabalho que a gente fez no joelho dele. Encerrou o médico. Cara, é isso mesmo. É o que eu falo do tripé do sucesso do retorno ao esporte. Qual que é o tripé? Primeiro, um bom procedimento cirúrgico, então um bom ortopedista ou um médico de medicina esportiva. Segundo, fisioterapia de qualidade, tratamento bem feito, reabilitação desde o dia 1. E terceiro, a participação do atleta, o engajamento do atleta. Tá? Vamos pensar o seguinte, aqui eu vou falar não para indivíduos atletas, mas você vai lá e gasta 30 mil para fazer uma cirurgia de LCA. E aí você quer gastar com a sua fisioterapia por um ano R$ 2.000. Cara, tá desproporcional isso. Não tô falando que você vai gastar a mesma coisa, mas eu tô falando que tá desproporcional. É como você comprar uma Ferrari e abastecer com álcool 70. Não vai dar muito certo isso, tá bom? Então, o seu tratamento pós-operatório precisa ser equiparado, não em finança, mas em qualidade. Não no financeiro, não no custo, mas em qualidade. Só que, geralmente, quanto maior a qualidade, um pouco maior o preço. Tá bom? Importante a gente saber disso. Aqui tem algumas informações sobre o Flamengo. E é isso. Agora eu trouxe aqui o Instagram do Clube do LCA, alguns vídeos que eu trouxe do Pedro durante o processo de habilitação. E aí vamos lembrar, a cirurgia dele foi em setembro, se não me engano, 13 de setembro. E aqui eu tenho os primeiros vídeos dele no campo. Aí vamos ver a data aqui embaixo, 28 de janeiro. Então a gente tem 13 de setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses e meio. É isso, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. 4 meses e meio. Olha o que ele tá fazendo, cara. Mudança de direção. Esse aqui é um trabalho um pouco mais... Deixa eu colocar de novo aqui o vídeo. Esse aqui é um trabalho um pouco mais inicial e intermediário de atividades de controle do caos. É um ambiente ainda mais controlado. O atleta faz as mudanças de direções, mas mudanças de direções um pouco mais lineares. Movimentos um pouco mais curtos, né? Tipo ali 10, 15 metros de deslocamento, que é o que é feito nos primeiros contatos nas atividades de campo. Aí tem um vídeo agora um pouco mais em cima, dele já numa fase um pouco mais avançada. Qual que é a data? 25 de fevereiro. Então, um mês depois. 5 meses e meio. Aqui, se não me engano, foi o período que ele foi integrado à preparação física. Geralmente, o atleta ele é integrado à preparação física com 6 meses. Ali, um pouco antes, o Pedro já retornou para a preparação física. Eu vou ver o que ele está fazendo aqui. Não vai dar o play, não? Não está querendo tocar o vídeo. Travou. Ixi. Ó. Vamos ver o que ele está fazendo com a preparação física. Não vou botar música, né? Porque pode ter alguns direitos e YouTube restringir ainda mais o meu canal. Tá meio difícil da gente ver esse vídeo do Pedro. O que tá acontecendo, hein? Bom, galera, enquanto o vídeo carrega ali, dê uma olhada nessa legenda aqui, ó. As fases de retorno ao esporte envolvem autocontrole do caos, moderado controle do caos, controle para o caos, moderado caos e alto caos. Esse é o retorno ao esporte progressivo, tá? Então, aquilo que eu mostrei no primeiro vídeo é autocontrole, moderado controle do caos. Depois a gente tem atividades de controle para o caos, onde no esporte envolve ali já um pouco a reintegração do atleta com a equipe. Moderado caos, mini-jogos, por exemplo, atividades onde tem 1 para 1,
3 contra 2, contra-ataques, treinamentos um pouco mais intensos. E o alto caos é o esporte, onde a gente não tem controle algum sobre o que pode acontecer com esse atleta. Bom, não está rodando o vídeo do Pedro, por algum motivo. Vou tentar abrir em outra. Tá me travando aqui, na verdade. Bom, não vai rodar pelo visto. Uma pena. E pelo visto travou tudo aqui. Vou tentar mais uma vez. Bom, só tenho a desejar, na verdade, um bom... Opa, tá carregando em pequenas partes o vídeo. Tá meio difícil. Só tenho a desejar um bom restante de carreira. Restante de carreira não, tem bastante carreira pela frente ainda. Ao Pedro. Sucesso nesse retorno ao esporte dele. Galera, esse é o Instagram do Clube do LCA. Tá? O local onde eu posto informações, onde eu posto mais conteúdo. Não deixem de seguir a página lá no Instagram. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e conto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reação, esse react, né, que é como chamam aqui no YouTube. Eu só tenho a desejar realmente uma boa recuperação para o Pedro. Minha opinião sobre o retorno dele, achei cedo, mas se ele está cumprindo os critérios físicos, quem sou eu, né, para falar? Porque é muito fácil eu falar aqui dentro do meu consultório, um ambiente altamente controlado, com a realidade dos meus pacientes, diferente de um profissional que trabalha com um atleta na equipe do Flamengo. Já atuei no futebol profissional, a pressão ela realmente é diferente e a gente envolve um contexto muito mais dinâmico. Eu brinco que o retorno ao esporte ele é contextual, o tempo de retorno ao esporte. Contextual ao ambiente que a gente está inserido e ao paciente, ao cliente. Tá? Então, eu só tenho realmente a desejar boa restante de carreira ao Pedro, que ele volte a alto nível, até porque é um atleta que a gente gostaria de ver de volta na seleção brasileira. Galera, se você está vendo esse vídeo, nesse mês de abril para maio, eu lancei o Clube Rehab. E o que é o Clube Rehab, tá? O Clube Rehab, ele é focado em pacientes para serem atendidos à distância por mim. Atendimento online, programa de consultoria online para pacientes que estão passando por reconstrução do LCA. Porque eu sei que muita gente vem, pede por consulta para mim, porque às vezes não tem profissionais por perto mais especializados, e então eu montei um programa de consultoria para justamente atender esse público, ou indivíduos que querem atender, que querem trabalhar por si só durante a reabilitação, que têm dúvidas do que fazer. Não é só um programa em toda a reabilitação, ele é dividido em fases, fase inicial, fase intermediária, fase final, enfim, do início até o retorno ao esporte, a gente divide em fases e tem valores mais acessíveis do que sessões individuais comigo, tá? Então, se você está vendo esse vídeo, tá com dificuldade de voltar ao esporte, fez cirurgia de LCA ou de qualquer cirurgia de joelho, fala no Instagram e manda uma mensagem que a nossa equipe vai cuidar de você. Espero que vocês tenham gostado do react de hoje. Não deixem de dar o like, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo com seu amigo flamenguista. Talvez eu faça mais vídeos como esse. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse react, que talvez eu faça mais vídeos. Um abraço para vocês e até mais.